A maioria dos acidentes na rodovia é grave. A BR-277 continua sendo palco de grandes tragédias. Quem perdeu algum familiar ou amigo não esquece o sentimento de tristeza. Dói demais, né? Dói demais. A gente, em algum momento, parece que a gente vai receber alguma mensagem. O Murilo é amigo da Valéria Belafronte, vítima fatal de um acidente de trânsito na BR-277, nas proximidades da cidade de Nova Laranjeiras. O veículo Palio tentava realizar uma ultrapassagem. Sentido contrário, seguia esse caminhão que não conseguiu desviar e bateu de frente. Logo depois, atingiu o carro em que estava Valéria. O motorista que causou o acidente morreu na hora. Já a jornalista ficou internada por 8 dias e não resistiu. Saber que muitas vidas, assim como a da Valéria, que era uma pessoa que ela não tinha nenhuma responsabilidade nesse acidente, se foi, né, por tantos pedidos, tanto pedágio já pago, as autoridades aí que não se movimentaram dentro de leis, dentro do que tivesse que ser feito para melhorar as condições dos cidadãos, dos motoristas, isso dói muito, né? A gente pensar que poderia ser evitado, tanto a vida da Valéria, mas quanto os outros que a gente continua vendo há tantos anos aí essas vidas se perderem, né? A delegacia da PRF em Cascavel atende 202 quilômetros de rodovia BR-277, na região oeste do Paraná. E os índices de acidentes divulgados pela própria Polícia Rodoviária Federal demonstram a preocupação com a rodovia BR-277. Os dados são alarmantes. Em todo o ano de 2021, foram 399 acidentes registrados na área atendida pela PRF de Cascavel. Nos 7 primeiros meses deste ano, já são 211. Outro dado que preocupa ainda mais é com relação às mortes. Em 2021, 32 pessoas perderam a vida. Já nesse ano, até agora, 34. Número maior. E ainda faltam 5 meses para o fim de 2022. Isso está relacionado ao término da cobrança dos pedágios. Então, muitos veículos que usavam outras vias como alternativas, rodovias estaduais não pedagiadas, ou mesmo algumas alternativas de estradas rurais, passaram a utilizar as rodovias do Anel de Integração, que, sem sombra de dúvida, oferece uma condição de estrutura de pista muito melhor do que outras vias alternativas que antes eram utilizadas. Esse aumento de fluxo acaba propiciando e fazendo com que aqueles condutores que são mais apressadinhos acabam se envolvendo em acidentes. O último acidente grave registrado na BR-277 foi nas proximidades da cidade de Cantagalo. 2 carretas bateram de frente e pegaram fogo. Os 2 motoristas morreram na hora. A via sabe que é uma rodovia de pista simples, trechos sinuosos, aclives, declives, e os condutores acabam adotando posturas que não são condizentes com a segurança viária e acabam redundando em acidentes, e grande parte deles acidentes graves com mortes. As batidas frontais lideram as ocorrências, justamente por ser uma rodovia de pista simples. Ultrapassagens forçadas ou em locais proibidos, aliadas à alta velocidade, impactam diretamente em grandes tragédias. Em muitos casos, pessoas que nada tinham a ver acabam pagando pelas irresponsabilidades de outros e, em algumas vezes, com a própria vida. Eu pedi a opinião dela, eu gostava de trocar com ela, muitos momentos, decisões, escolhas, e não tem mais, né? Então, tá doendo bastante. E dói para tantas famílias, né, que perderam a Valéria, que conheciam ela e que conheciam tantas pessoas que já se foram por causa dessa rodovia 277, tão importante, mas tão trágica. E a gente continua nesse assunto, inclusive, porque tudo isso que nós mostramos é somente referente à região que contempla a delegacia de Cascavel. Raul, mas a gente sabe que não é só isso. Inclusive, Foz do Iguaçu também aumentou o número de acidentes, né? Nesse período que compreende a delegacia de Foz, mas também falando da 277. Exatamente isso, Wagner. A gente destaca que a rodovia BR-277 ela é dividida. Já que é uma rodovia bastante longa, então tem a circunscrição de cada delegacia, tá? A delegacia da PRF aqui em Cascavel atende 202 quilômetros de 277, mas tem também a circunscrição da cidade de Foz do Iguaçu, aqui na região oeste, que atende outra parte da rodovia. Em relação aos acidentes, Wagner, nos 7 primeiros meses deste ano de 2022, já foram 312 acidentes registrados somente no trecho atendido pela PRF em Foz do Iguaçu, tá? Em relação ao número de mortes, isso causa uma preocupação ainda maior, tá? Isso porque nos 7 primeiros meses do ano passado, tá? Foram 15 pessoas que perderam a vida.
Nesse ano, nos 7 primeiros meses também, 22 pessoas perderam a vida, ou seja, um número bem maior. Voltando a falar aqui, Wagner, uma outra informação da BR-277, circunscrição da PRF aqui de Cascavel. Nós temos alguns dados aqui, por exemplo, 2019, 33 pessoas perderam a vida, né, nesses 202 quilômetros de rodovia BR-277. No ano passado, todo, 32 pessoas. Nesse ano, até agora, 32. Desde 2017, quando, né, os dados que nós temos aqui, desde o ano de 2017, não passou disso, 32, 33 pessoas que perderam a vida. Mas, porém, durante todo o ano, e agora 2022, Wagner, ainda faltam 5 meses para terminar esse ano e já estamos com 34 pessoas que perderam a vida. Agora imagina só, durante todo esse ano, até o final do mês de dezembro. Preocupação e mais preocupação. Volto com você. Irresponsabilidade, pressa, não ter respeito ao próximo, não respeitar a própria vida, né, Raul? São inúmeras as possibilidades. Isso, claro, que vai gerar, então, embriaguez ao volante, que vai gerar excesso de velocidade, que vai gerar andando com criança fora da cadeirinha, vai acontecer de o motorista estar sem cinto de segurança, mas a causa é essa, é não ter amor à vida e não entender a responsabilidade no trânsito. Claro, aliado a tudo isso, né, Raul, nós temos esse problema histórico e que não dá mais para aceitar, que são longos trechos da 277 sem a devida duplicação. Altas taxas tributárias, pedágios caríssimos, muitas promessas, mas de fato pouco foi feito. E aí o problema está aí, vidas que se perdem dessa forma. Um corredor importante para levar riquezas, para trazer gente de fora, para a circulação dos moradores do nosso estado, mas também um corredor trágico, marcado pelo sangue.